onde eu consigo ingerir, que é o processo básico de BI, ingestão, armazenamento e análise de dados. Eu consigo fazer isso no BI, no Power BI, quer dizer, consigo. Pô, o Power BI é fantástico, o Power BI, o Tableau, o Qlik, são ferramentas fantásticas. Só que as ferramentas fantásticas, elas têm um determinado limite para tratamento de dados e para movimentar essas cargas. Então é melhor o quê? Fazer toda uma engenharia com as ferramentas corretas, ferramentas de ETL ou ferramentas de ELT, que daqui a pouco eu vou falar um pouquinho de ELT, tá? Sobre Data Lakes, sobre Delta Lakes, tá certo? Mas vamos voltar aqui. Eu entreguei os dados, o carinha foi e produziu os dashboards. Finalizou a ponta? Não, ainda não finalizou. Depois que o dado tá ali, tá no dashboard, tá aquela coisa linda de se ver, o cara passou horas lá pincelando aquele dashboard, deixando ele lindo. É um BI já? Não. Por quê? Pô, Thiago, tá lá o dashboard cheio de barrinha, quando eu movimento lá, a data funciona. Se eu filtrar aqui pela filial da empresa, se eu filtrar pela cidade, ele me diz, eu quero só um determinado nível. Cara, pensa, BI e a tua engenharia de dados chegaram a algum lugar, ela trouxe valor para a empresa, você consegue direcionar alguma tomada de decisão em cima daqueles dados, daquele visualizador de dados? Se isso não acontecer, teu BI tem algum problema. E aí pode ser que você precise voltar para antes mesmo da tua engenharia. Voltar lá para o que o Garcês falou. Fazer um mapa de indicadores que o André reforçou. Fazer um mapa de indicadores que é fundamental. Às vezes a pessoa quer atropelar essa etapa. É só simplesmente atropelar essa etapa. Acha que não é importante, que o melhor é tratar logo os dados, colocar dentro do banco de dados e ir lá o carinha fazer o DAX, fazer o Tableau, fazer o Qlik. Mas não é bem por aí. É isso, esse senso de urgência que as empresas estão levando hoje em dia para dentro dos setores de BI, de análise de dados, que é um pouco nocivo. Às vezes o gestor da empresa, às vezes o gestor daquele setor quer um dashboard para ontem, ou às vezes para antes de ontem. E ele não entende que o analista de dados precisa avaliar aqueles dados. Ele precisa fazer o que a gente chama de cruzamento dos dados para entender se aqueles dados sim podem responder o que o gestor quer. E não são raras as vezes que o gestor chega e diz assim, eu quero um dashboard, eu quero um BI. Tá, mas o que é que você quer nesse BI? O que é que você quer? Qual é a tomada de decisão que você quer fazer? Qual é a tomada de decisão que você quer tirar desse dashboard? Às vezes a resposta não vem. E aí a gente fica assim, e aí? O que é que a gente faz? Né? Como consultores, né? Que a gente nós somos aqui consultores, a gente precisa direcionar muitas vezes o cliente. E aí a gente precisa direcionar esse cliente para um determinado ponto. Cara, se você quiser tomar decisão para tuas vendas, determinados indicadores são adequados. Você consegue nos passar essas informações? Consigo. Então, tá aqui. As informações estão aqui. A gente já consegue trabalhar. Se o cara não sabe o que ele quer, qualquer caminho fica fácil, né? O cara não tem o destino certo para ir, então qualquer rumo para ele é o mesmo, não vai fazer diferença. Mas quando a gente tem a obrigação de orientar esse cliente, aí a coisa facilita. Aí fica bom, né? Que o cliente já começa a ficar mais próximo e a gente começa a entender o que é que está passando na cabeça do cara. É porque todo mundo hoje em dia quer um BI, né? E ninguém sabe o que é BI. O pessoal tem que entender que aquilo ali vive em algum lugar, mora, com quem é que ele se relaciona, né? Mas tem que entender um pouco da coisa e a gente está aqui muitas vezes para explicar. O consultor, o papel dele muitas vezes é explicar certas coisas que ficam voando na cabeça dessas pessoas, né? Ficam ali só pairando e ele não entende, mas ele quer. Quando eu tenho essa informação bem consolidada, que o gestor sabe exatamente qual é a tomada de decisão que ele quer, que ele tem bem definido esses indicadores, e muitas vezes até eles já faziam isso, mas não com o volume de dados que a gente consegue quando a gente trabalha com engenharia de dados, quando a gente trabalha com as ferramentas corretas, a gente consegue dar um Power BI ou um Tableau uma vida muito além do que eles tinham antes. E é muito interessante isso, sabe? E também tem muitos gestores que fazem até alusão à questão da performance.
Quando a gente está ali, e não são raros, não vou citar aqui os nomes das marcas, RPs, bancos de dados, nem nada, porque eu acho que aqui a proposta não é essa. O banco de dados, gente, o RP, aquele programinha lá transacional que todo dia o carinha vai lá e cadastra uma venda, fatura uma nota, faz uma entrega na logística, despacha uma mercadoria, aquele cara ali está se propondo a quê? A armazenar com rapidez. E depois eu posso consultar com rapidez. Mas para analisar dados, não, acho que quem já trabalhou com RP e precisou tirar um relatório, sabe que muitas vezes ele vai demorar. Se você precisar de um relatório de 3, 4, 1 ano, você vai passar ali, você vai tomar café, vai almoçar, vai pro lanche da tarde e ele ainda não gerou esse relatório. Depois de feito um ambiente analítico, com engenharia de dados, com as ferramentas corretas, com toda a estrutura robusta que é criada, seja num data warehouse, seja num data lake, cara, isso fica muito rápido. Às vezes um relatório que demorava um dia inteiro para o cara produzir, agora ele produz em 3 segundos, quando é muito lento. 3 segundos, o dia inteiro para 3 segundos? Muita gente fica se perguntando como é que é possível. É possível porque a gente está usando o formato, a arquitetura correta. E é isso que a gente está tentando levar. Eu acho que é muito disso que a gente está tentando deixar aqui de informação para que os dados cheguem até a ponta correta e de forma correta. Utilizar os dados hoje é o que há de mais, digamos assim, de mais valioso. A gente tem vários jargões aí na internet dizendo que os dados hoje são petróleo, né? E realmente são. As empresas hoje, até as empresas de petróleo, elas precisam angariar os dados, ela precisa de dados para saber exatamente onde é que ela vai perfurar. Porque a perfuração de um determinado poço no lugar errado, porque ela fez no achismo, é extremamente oneroso, tá entendendo? É um custo muito alto para a empresa ela furar no lugar errado. Então, se ela tem dados para nortear, pelo menos com uma margem de referência ali, uma margem de confiança, uma margem de erro confiável, né? Se eu consigo dizer que 5%, pelo menos o cara vai tomar uma decisão um pouco mais acertada, tá entendendo? Não é só num chute, num palpite, tá entendendo? Não é jogo de futebol que eu vou dizer, vai 2-1 para fulano e o time de lá perdeu e acabou, eu vou chutar aqui. Não é bem isso. Eu tô orientando a minha tomada de decisão com dados. Eu não tô simplesmente no achismo, né? Então eu vou lá e o cara vai, muitas vezes ele acerta e tem aquela situação ali de perfurar no local correto. E até o petróleo. Até então. Então imagina, se o dado consegue me fornecer petróleo, ele consegue fornecer muito mais coisas, entendeu? Por isso que esse jargão tem se movimentado tanto. Aí agora também está digamos assim, um hype enorme para se falar de ciência de dados. Eu vou deixar aqui um posicionamento meu em relação à ciência de dados, engenharia de dados e análise de dados, que é um convite. Um convite, na verdade, a todo mundo que tem interesse em conhecer dados, em saber o que a ciência de dados faz, a engenharia de dados faz, a análise de dados faz. A gente sabe que são áreas multidisciplinares. O que é isso, Thiago? Multidisciplinar? Como assim? Quem trabalha com dados, quem faz Power BI, engenharia de dados, ciência de dados, só é a galera da programação, só aqueles nerds com óculos fundo de garrafa e tal. Essa é a primeira impressão que passa, né? Tá, não é bem isso, tá? Fiquem bem certos que não é isso. Por exemplo, eu já dei aula para pessoas, engenheiros, já dei aula para contador, já dei aula para pessoal de RH, já dei aula para pessoal da saúde. E o que é que esse pessoal... Cara, dados. Um engenheiro precisa de dados, às vezes, para poder levantar um prédio, para saber se aquele determinado terreno ali, a fundação daquele terreno ali não vai ser algo que vai ser prejudicada com o decorrer do tempo. Um cara da saúde pode prestar diagnósticos com muito mais assertividade, deixando o achismo de lado e dando um diagnóstico baseado em dados. Quando ele faz isso, ele sai do achismo, mais uma vez, sair do achismo e ir para algo que te dê mais confiança é muito melhor. Então é por isso que é multidisciplinar. Não é só uma profissão ou outra que está ligada a isso. Qualquer pessoa pode se envolver com os dados. Qualquer pessoa pode fazer uma engenharia de dados. Minimamente, mas pode. Por exemplo, você faz uma engenharia de dados simples. Você tem todo dia uma planilhinha lá no seu Excel
que você vai montando ela. E a outra pessoa do seu setor também monta outra planilha. E essas duas planilhas se cruzam, as informações se cruzam. Você consegue minimamente pegar essas planilhas, levar para uma situação onde você faz determinadas transformações e jogar dentro do dashboard. Esse circuito todo, esse cenário todo que você acabou de fazer e que eu acabei de dizer para você, no final das contas, se você conseguir produzir um dashboard e desse dashboard você consiga tomar decisões, você acabou de fazer um BI. Você criou um Business Intelligence. Mas, Thiago, tu falou que engenharia de dados era algo muito robusto. Engenharia de dados é outro conceito, certo? É um acúmulo de ferramentas que trabalham, enfim. Mas se você tem minimamente a condição de pegar planilhas, montá-las e colocar num dashboard e fazer com que aquilo ali te gere, você consiga extrair decisões delas, simplesmente você está fazendo um BI, certo? Vamos falar agora a questão da ciência de dados, como eu tinha dito, é o seguinte. Muita gente está falando da ciência de dados também, como fala de engenharia. A ciência de dados, ela se propõe, é um conjunto digamos assim, de fórmulas, um conjunto de expertises, matemática, posso dizer a matemática, estatística, programação, certo? E outra coisa, os dados, certo? Quando eu só consigo produzir ciência de dados com os dados. Então quer dizer que para eu poder fazer ciência de dados, para eu poder fazer uma previsão, para eu poder fazer uma análise de alguma coisa que ainda nem aconteceu, que é o que muita gente está fazendo por aí, que eu vi já, a empresa aqui do lado, minha concorrente, está fazendo análise preditiva de vendas. Porque aí ela já consegue melhorar a questão do estoque dela. Pode. Você pode olhar o futuro no presente com base no passado. É super legal. Mas isso aí é coisa da NASA. Não dá, isso é coisa de cientista. Não é. Mas é claro que exige um determinado nível de conhecimento, exige um pouco mais de complexidade, mas mesmo assim é multidisciplinar. Assim como a engenharia de dados, assim como a análise de dados, várias pessoas e várias profissões têm se debruçado em cima desses algoritmos, né? Que não são difíceis de serem implementados, mas que precisam, né, claro, minimamente, que você tenha domínio de algumas áreas. Né? Estatística seria uma delas, matemática seria uma delas, mas que nada disso seria tão aprofundado ao ponto de você não ter condições de chegar a um determinado nível de confiança nos seus dados. O que é que eu preciso para isso? De dados, mais uma vez, dos dados. Regressão linear, que hoje muita gente faz e que serve, por exemplo, uma das coisas que a regressão linear faz tranquilamente, por exemplo, eu quero prever o valor de um automóvel, um valor de um veículo, um determinado veículo. O que é que eu preciso para isso? Ter uma base de dados com valores de outros veículos, marcas e tal, enfim, com várias qualidades desses veículos. E aí eu consigo, através dessas variáveis, que a gente chama de variáveis explicativas na regressão, eu consigo dar uma predição do valor. É muito legal, sabe? Assim, são coisas que a gente antes não imaginava que fossem possíveis, que agora são possíveis. Sabe de quando é que data a regressão linear? O cara que fez foi o Galton. O cara era estatístico. E também, se eu não me engano, ele era antropólogo. Gente, isso data de 1885. Peraí, volta. 1885. O cara criou a forma de regressão linear. E parece que, de um tempo para cá, isso se tornou assim algo como se fosse extremamente novo. Não é. Os estatísticos de plantão que o digam. Essas formas de regressão linear são utilizadas por eles há muito tempo. Regressão linear, regressão de classificação, que é a sigmoidal, seja random forest ou decision trees. Isso são todos jargões que já são vistos e estudados há muito tempo, mas que hoje ganharam força. Ora, eu lembro que o meu primeiro computador eu ganhei em 93, era um 486 DX266, era uma coisa assim horrível comparado para os dias de hoje. Eu acho que ele não processaria absolutamente nada do que eu processo hoje e, enfim, não dava para processar nada naquele computador. Mas era um computador para a época e era caro, tá? Na época era muito caro. Hoje, se a gente for comparar, aquele mesmo computador que eu comprava com o dinheiro que eu comprei naquela época, hoje eu compro uma máquina super máquina, entendeu? E eu consigo desenvolver ciência de dados. Imagina numa empresa que tem mais porte financeiro, né? Esse aporte todo para dar para os engenheiros, para os cientistas de dados, certo? Então, tudo isso promoveu
uma maior facilidade e essas áreas estão cada vez mais adentrando o mercado. Hoje a gente consegue fazer predição para desembarque de pessoas dentro de um aeroporto, a gente consegue prever quando aquele determinado estoque vai acabar e a gente, antes disso acontecer, a gente já faz o pedido para o supply. A gente consegue prever se uma máquina vai falhar com um tempo hábil para que possa ser feita uma prevenção naquela máquina. Tudo isso se chama, hoje em dia, tudo isso a gente chama de ciência de dados. Tudo isso a gente bota na ciência de dados, mas lembrando, vem da engenharia de dados e vem dos dados que são coletados, ingeridos, produzidos diariamente pelas pessoas nas empresas. Ok? Gente, muito obrigado. Eu vou deixar aqui o meu agradecimento pela vista de vocês. Acredito que nos próximos Tech Talks a gente fale mais aí sobre outros assuntos interessantes sobre os dados. Beleza? Valeu!